Olá, estamos começando mais um Pod Sim com Milton de Araújo, o podcast dos Sim Comerciários de Jundiaí região. Eu sou a Caíta e aqui ao meu lado está o apresentador do programa e idealizador desse projeto, Milton de Araújo, que é presidente do sindicato. Hoje nós vamos receber uma figura ilustre aqui em Jundiaí, estou muito feliz. É uma pessoa com muita representação aqui na cidade, muita representatividade e nos orgulha muito de tê-lo aqui hoje conosco. Ele é advogado e empresário, é presidente do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, aqui de Jundiaí, é especialista em Direito da Economia e da Empresa pela FGV, em Gestão de Projetos pela FAAP e Direito Constitucional e Processual de Família pela Unianchieta. Ele também é pós-graduado em Direito Tributário pela Damásio Educacional. Ele foi gestor da Unidade de Gestão de Negócios Jurídicos e Cidadania da Prefeitura de Jundiaí, secretário de Assuntos Parlamentares e coordenador executivo do Gabinete de Gestão Integrada Municipal em governos anteriores aqui da cidade. Presidente Milton, com esse currículo, de quem nós estamos falando? Eu estava olhando isso aqui, que currículo, hein? Você vê? Olha o currículo do homem. Hoje tá chique. Olha, é um leque. Tá chique, é um Olha, leque. Parabéns. De quem nós estamos falando? Do Fernando Ferrugem. Seja Fernando, bem-vindo, seja Fernando. bem-vindo ao nosso Pod Sim. Para mim é um imenso prazer você estar comigo aqui. Já passaram várias pessoas importantes, mas você realmente com esse currículo desse tamanho é muito importante aqui para nós. Para o nosso sindicato, para o Pod Sim, para os comerciários, para o público e para os trabalhadores que estão nos ouvindo. Seja bem-vindo, parabéns. Bem-vindo, doutor Fernando. Eu que agradeço, Caíta, Milton, pelo convite para participar do Pod Sim, um programa que eu sei que é muito importante para vocês do sindicato, porque defende os interesses do comerciário, leva informação. Então, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês, poder participar e, quem sabe, ao final, ser contemplado de poder levar informação, levar algum conhecimento, levar alguma coisa para alguém que possa servir aí no dia a dia, no trabalho, na vida de cada um da gente aí, no dia a dia do cotidiano, né, do trabalhador. Ótimo, prazer é nosso, Fernando, prazer é nosso. Fernando, a gente sabe que a vida de empresário, de uma pessoa tão importante como você, é muito corrida. E muitas vezes a gente pergunta como é que essa pessoa consegue lidar com tanto a tarefa para fazer durante o dia, ainda conviver com a família, como é que realmente você faz isso para poder realmente dar certo tudo isso? Ser empresário, advogado, funcionário público, e quando chega em casa com a família, você tem tempo para sua família, Fernando? Comerciante, né, chefe? Tem que ter, tem um monte de coisa. Mas eu acho que o segredo, Milton, é ter organização, né, e uma boa equipe. Acho que o seu trabalho é feito em equipe. Quando trabalha em equipe, as coisas funcionam. Como o verdadeiro dito do carregar o piano, né? Carregar o piano, ele é pesado. Mas todo mundo pegar no ponto certo e colocar a força igualitária e se esforçar igualmente, a gente tira o piano dali sem ser pesado para ninguém. Todo mundo tem que ajudar. O peso é o mesmo. Agora, quando um solta o braço, fica mais pesado. E aí você vai comprometendo. E aí sim, você compromete o seu trabalho. Quando você compromete seu trabalho, você compromete sua família. E tudo adoece. As pessoas entristecem. Porque a família sente a falta do pai, sente a falta da mãe, sente a falta das pessoas. O trabalho fica pesado, fica estressante, sabe, aquela coisa que deixa de ser prazerosa, aquela coisa que passa a ser um fardo acordar, né? E ir para o seu trabalho. Está errado, não pode ser assim. Porque tem que ter essa equipe onde você se sinta abraçado quando precisa ser abraçado, acolhido quando precisa ser acolhido, e acolher quando alguém está precisando de acolhimento, e abraçar quando alguém está precisando de um abraço. Essa é a espiritualidade do trabalho em equipe. Entendeu? E eu passo muito isso para a nossa equipe. Eu passo muito isso. O que eu aprendi, mais ou menos, todos que vêm aqui ensinam alguma coisa para nós. Formar um time. Administração, agendamento. Olha para você ver, porque se não fizer isso, ele se perde em algum lugar, ou na empresa, ou na parte política, ou com a família. E olha só que organização. Tem que ter um time, isso né, doutor? Parabéns, Fernando, parabéns. É isso mesmo, viu? Agora, nós bolamos aqui algumas perguntas, porque o pessoal ficou sabendo que o doutor vinha para cá, então surgiram várias perguntas, nós fizemos um elaborado aqui do que seria melhor falar, e aí surgiu uma curiosidade muito grande, porque o doutor Fernando, todos sabem, o senhor é comerciante, né? Tem comércio aqui em Jundiaí, na região de Jundiaí, aliás, e aí, de repente, o senhor
se torna uma das figuras políticas mais influentes e mais importantes da cidade. Como que foi esse processo? O que o inspirou a entrar no direito e na política? Olha, Pergunta boa aí, Fernando. Olha só, e é interessante por porque, muito tempo, hein? porque então, fala é um que pouco faz, da né? minha história mesmo, né? Porque eu comecei no comércio com 13 anos, numa ótica. A ótica era do meu pai. Carteira assinada lá aos 13 anos. Mas não é porque era do pai que eu fui protegido. Pelo contrário. Aliás, eu tenho gratidão a ele por ter dado esse direcionamento. Ele me colocou lá na oficina para fazer os piores serviços. Falou, não, você tem que aprender. Olha não vai que ser o bom. filho do dono. Você vai Importância ser... da família, né? Você vai ser qual a sua função aqui? Até porque se você não gosta de trabalhar com óculos, se você não quer trabalhar na minha ótica, você vai trabalhar em outro lugar. Essa é a cultura da minha família. Ele falou, eu venho de uma família onde, na época, com 6 anos de idade, eu levava a marmita pro meu pai no trabalho dele, eu levava comida para eu trabalhava. De manhã entregava jornal, depois eu fazia esse trabalho de levar o almoço para os meus irmãos, meus pais trabalhavam na empresa próxima de casa, próxima na época, tipo 4 quilômetros, 5 quilômetros. Nossa! Ia pela linha do trem. Pertinho. Então, essa é a cultura da família, é do trabalho. Então, você vai trabalhar. E ele me colocou lá para trabalhar cedo. Mas já cedo, aos 17, eu encaro um projeto de abrir a minha própria ótica. Olha aí. Com 17 anos de idade. Já Puxa, tinha experiência, olha que né? legal Dos isso 13 aí, aos gente. 17 já dá para ter uma experiência boa, né? Sim, até porque Nada. foi na raça, né? Teve que aprender mesmo. Seguiu né? a família. Adolescente, você tem aquela fase que você não quer as coisas muito, vai, mas não vai. tem jeito, porque a cobrança era grande. É. E aí você aprende, entendeu? E aí quando você aprende, não tem outro caminho. É correr e trabalhar. Ou vai ou vai. E quando eu abri, foi a primeira, acho que foi a primeira ótica em bairro. Quando a gente abriu na Vila Hortolândia. Até muita gente falou, mas isso não vai funcionar, a ótica é no centro da cidade. Eu falei, mas por que não vai funcionar? Nós temos os laços com o bairro. Sim. Né? Nasci e fui criado no bairro. A família é toda de lá. Minha mãe trabalhou no comércio de roupa lá, numa loja de um tio. Então a gente tem conhecimento, por que não? Né? Vamos tentar. E aí o bairro, pra você ter uma ideia, fechava para almoço. Olha. Alguns comércios fechavam para almoço. O bairro tinha algumas diferenças de trabalhar no centro da cidade. Parecia outra cidade. E eu sempre tive essa visão, que eu acho que é a visão do sindicato, que é a defesa do coletivo. Sim. Eu entendo que se tivesse um banco no bairro, era bom para mim, para o meu comércio, mas era bom para todos os outros comerciantes também. Claro. Porque a gente tinha que se deslocar uma vez por dia, né, de carro, para o centro da cidade. Não tinha estacionamento, tinha que pagar estacionamento. O estacionamento do banco era lotado quando tinha. Alguns tinham, mas era lotado. Não tinha fila. Porque você dependia de tudo da fila do banco. Tudo se fazia no caixa do banco. Então, a gente foi buscando interesses coletivos. Isso, eu acho que, para resumir, isso me levou à política. Cuidar dos interesses coletivos do bairro, da Vila Hortolândia, dos comerciantes da Vila Hortolândia. Abrir a ótica no bairro já foi um ato político, né, então? Não era pensado nisso, né? Você abre um comércio eu falo que o comerciante ele tem que deixar de lado aquela história. Você abre um comércio para ter lucro. Lógico, Você visa o lucro, né? Não a qualquer custo, mas você visa o lucro. Então, você abre um comércio para você ter o teu negócio, ter um lucro, crescer, poder fazer um bom trabalho, atender bem as pessoas. Mas você vai percebendo que se você tiver uma melhoria na sociedade, no entorno do seu comércio, o seu comércio é melhor. Eu estudei na Vila Hortolândia, numa escola estadual, a Dona Iro Ladeira, em frente à antiga favela do Xangai. Então, eu olhava para as crianças dali da escola que eu estudei e falava, olha, daqui pode sair um concorrente, um colaborador, um fornecedor, mas pode sair o cara que vai me assaltar. Você tinha todo esse olhar já nessa época. E nós temos responsabilidade na sociedade. A empresa, por isso que eu falo que não é um lucro a qualquer custo. Exatamente. A empresa, tem um papel, o sindicato, as associações, elas têm papéis importantes na sociedade. E é o que nós vamos formar enquanto cidadão. Então, essa era a minha visão de associativismo, de sair de comércio em comércio. Às vezes a pessoa até entendia mal, porque eu saio de comércio em comércio pedindo lá R$30, R$50 para a gente fazer uma festa no Dia das Mães. Estamos aí perto do Dia das Mães, uma das datas mais importantes para o comércio, né? Na época, em Jundiaí, você não tinha grandes... Acho que só tinha um shopping começando, estava começando, ainda não tinha a cultura do shopping. Era um shopping grande, que era o Maxi Shopping, já tinha, mas não tinha a cultura dos shoppings, né? O Paineiras ali também é canhadinho, mas não tinha a cultura do shopping. A cultura era de comprar no centro.
Sim. ou no centro, Na ou rua. na rua, compra de rua, entendeu? Legal. E na compra de rua você tinha bairros já se destacando. Bom, São João já era uma realidade, né? Um bairro evoluído do ponto de vista comercial, aqui, né? A Vila Arens, tradicional, antiga, também comércios ali que são referência na cidade. Todo mundo atravessava a cidade para comprar tal produto e na Vila Arens. Certo. E por que não fazer isso na Vila Hortolândia também? Né? Então a Vila Hortolândia foi se destacando. Então a gente vai nessa linha dessa construção de formar esses núcleos. Agora, eu estava concorrendo com outros núcleos. O centro sorteava um carro. Eu preciso sortear pelo menos um telefone sem fio, sei lá, uma coisinha boa, né? uma Não geladeira. podia Se eu ficar pra trás, né, puder, Fernando? uma geladeira, se eu Não, puder, uma moto. Nós Vai chegamos a junto. sortear uma moto. Sim, Né? olha aí que E aí legal. você vai, televisão, né? Na época tinha televisão, videocassete, a gente fazia. Ixi. Então eu saía de comércio em comércio com uma folhinha, comprava aqueles papel almaço, sabe? Nossa. Pretencioso, Olha né? aí, Olha. Pretencioso, né? Porque a folha do sulfite daria só lá frente e verso. Então eu pegava o almaço, que tinha 4 lados, e saía. Comércio tal, ó, tantos reais. Comércio tal, tantos reais. Comércio tal. Pô, fechei a conta, o que dá para fazer? Né? Reunia com 2, 3, porque tem isso também, né? Deve ter no sindicato, como tem no associativismo, tem também. Um monte de gente se associa, mas trabalhar é meia dúzia. Não, isso aqui. Pouca É gente verdade. abraça, né? Então tinha lá também a meia dúzia que abraçava, e aí nós íamos atrás. Ó, dá para fazer isso, dá para a gente contratar uma propaganda na rádio para divulgar, dá para fazer um jornal local aqui, dá para fazer um jornal que é o jornal regional aí, um dos jornais da cidade maiores, uma propaganda da nossa festa do Dia das Mães, e comprar aí um brinde para sortear. Fazer uma festa no sábado que antecede o Dia das Mães, trazer as crianças, trazer entretenimento para as crianças, brinquedo para as crianças, uma pipoca, algodão doce. Então a gente fazia esse movimento ali na praça, contava com o apoio dos comerciantes e o comércio melhorava, o comércio crescia. Aí sempre tem um mais cético, né? O comerciante falou assim, olha, eu não vendi nada com isso e tenho até dúvida de onde vai esses 50 reais que eu estou dando na tua mão. Eu falei assim, então não dá, Muita amigo. gente assim. Então não dá. Fazer o quê? Entendeu? Caíta, mas olha só, a diferença de muitos criadores, quer dizer, de muitos empresários. A diferença, porque tem muitos empresários que não sabem criar. Esse, desde quando já começou a estudar, foi fazer direito, ser empresário, bem com 17 anos, pulou para política, olha a criatividade do Fernando. Então ele mesmo já criava a propaganda dele, ele mesmo já se organizava e já criava para poder dar certo as coisas. Uma diferença muito grande. Fernando, já que estamos falando em política, a gente sabe que você é presidente de um grande partido, um partido que realmente é visto e visado por muita gente. Realmente, não sei, acho que você vai explicar como é que está o partido, que agora nós acabamos de vir de uma eleição forte no dia aí, que toda eleição que tem aqui é muito forte, é muito pesada. Era 2 testes de ferro que estavam aí, que era o prefeito antigo e o vice-prefeito, e teve a mudança de prefeito. Queria que você falasse do partido e falar para mim como é que você acha que está indo a administração do novo prefeito. Melhorou? Dá mais ou menos? Ou piorou um pouquinho? Espero que não era capaz de ser. Porque o prefeito era muito seu amigo, e o vice também muito seu amigo. Eu vejo que se vai. Eu não sei. Você que vai explicar aí. Quem fala a verdade não merece castigo, né? Exatamente. Exatamente. É isso pra cá, porque tem muito ouvinte nosso que vai ouvir agora nesse momento. Essa é uma pergunta que todo mundo me faz, viu? A turma faz na rua, né? E aí, o que você tá achando? O que você tá achando? O que você tá achando? Então, assim, lá do começo, né? Assim, a gente vem pra política, muito em função desse trabalho do bairro, de juntar comerciante, ir atrás de segurança, a gente vem pra política. Isso me atrai, isso me levou pra política. Quando eu percebi, eu já estava na política. Não foi uma decisão minha, olha, eu vou... Não, quando eu percebi, eu estava, porque chegava na época da campanha, a gente tinha que apoiar o candidato ali do bairro, que era quem nos dava suporte. Quem estava lá, era né? o vereador do bairro. Tinha na época o Horaci Gotardi, era o vereador do bairro. Quando ele definiu que eu não vou ser mais candidato, eu me senti na obrigação de escolher outro. Né? Vamos escolher outro. Mas eu tanto não me enxergava como político, porque eu nunca me vi na condição de ser o candidato. Eu achava que tinha que escolher alguém para representar a gente. Eu não me sentia preparado para isso. Você nunca pensou em ser você o candidato? Porque eu era comerciante. O que você sabe fazer? Isso aí é vender óculos. Arrumar óculos, vender óculos, tirar foto. É o nosso negócio ali. Entendeu? Nessa época, inclusive, eu estava começando a faculdade de Direito. Porque eu comecei a faculdade de Direito, abri a loja em 92, mas eu comecei a faculdade de Direito. E em 98, 99,
Acho que a Angélica vai poder me lembrar melhor que eu, porque ela é da minha turma de faculdade, né? Então, ela vai saber. Mas nessa época aí nós entramos na faculdade. Então, eu fui me aproximando da política ao mesmo tempo que estudava o direito. Claro que estudar direito, quando você começa a estudar direito, você começa a entender um pouco melhor o Estado, a formação do Estado, começa a estudar filosofia, você vai entendendo um pouco melhor a questão política. O conhecimento, né, vai chegando nessa área. Eu venho de uma geração que do conteúdo histórico político é privilegiada. Eu nasci no governo militar, eu vivi a derrubada do governo militar. Eu pintei a rua não. Eu pintei a rua também, né? Pintei a rua e pintei o rosto para ir para a rua. No Fora Collor. Então, você já é político desde cedo. No Fora Collor. Então, é o que eu falei, talvez eu não tenha percebido. Esse pensamento coletivo, esse envolvimento com as questões de interesse público, de interesse todo, estava talvez no sangue, eu não tinha percebido. A Universidade só instigou mais. E aí a gente foi apoiamos um outro candidato na época, lá do bairro, né? Fizemos um trabalho e, naturalmente, eu fui me aproximando dos políticos, porque trabalhava com isso. E aí eu tenho um grande prazer, e falo isso com muito orgulho, de ter entrado pela melhor porta que poderia existir, que é a do Miguel Haddad, do Horaci Gotardo, que era o vereador do nosso bairro. Miguel Haddad que esteve aqui conosco, né, Ju? Esteve conosco, que o Miguel Haddad realmente é o padrinho do Fernando, que foi quem cedeu o partido, acho que entrou o Fernando. Bem, hein, Fernando? Verdade, foi ou não? meu apoiador, foi quem me falou. Não, um abraço para ele aqui, aliás, que tá nos assistindo. Assisti o programa dele, muito bom. Muito bom também. Onde eu vejo o Miguel, eu acompanho, o livro do Miguel eu li. Eu gosto de conversar com ele, eu gosto de ouvir. Ele tem uma experiência, ele tem uma trajetória. Uma vivência, né? É experiente, é criativo. É uma tudo. pessoa correta, uma pessoa muito. Sabe, eu tenho uma grande referência. E eu entrei na política pela melhor porta, eu entrei por ele. A melhor porta mesmo, de fato. Entrei por ele viu eu estava fazendo esse trabalho de ajudar um comerciante ali. E aí ele foi a primeira pessoa que me perguntou, falou, mas por que você não é o candidato? Falei, eu? Uma visão, né? Falei, não, eu acabei de me formar em Direito, eu sou advogado agora. Agora meu sonho é ser advogado. Estou fazendo 2 pós-graduações ao mesmo tempo. Faço uma pós-graduação de quarta, outra de sábado, de terça e quinta eu faço um curso de língua, que eu quero aprender o italiano, que é a língua da minha família, eu quero... Sim. Então, atropelou um pouco. Não posso largar tudo isso agora para ser candidato, mas eu apoio. Ele falou, você vai trabalhar comigo. Acho que é legal. Eu falei, tá bom. Mas eu também não levei muito a sério, né? Porque estava conhecendo ele recentemente, tudo. Falei, também deve falar isso para todo mundo, né? Você vai trabalhar comigo, né? E passou. Passou a eleição, ganhou a eleição, ganhou no primeiro turno, né? Com uma margem bem apertada, mas ganhou no primeiro turno. A eleição terminou muito tarde por causa de problema de sistema. E nós ficamos até 2 horas da manhã, ali 1 hora da manhã, lutando na porta do cartório eleitoral para entender o resultado. E como era muito apertado, não estava para comemorar. Só de lembrar dessa Mas foi mesmo, 2 horas da manhã nós saímos da frente do cartório. Que luta, hein? Aí venceu a eleição, vai trabalhar comigo. Falei, acho que não vai dar certo. E a gente não conversava, eu não me via também, sabe, eu não me enxergava nisso. Mas nos encontramos e ele falou, você fugiu de mim até agora. Eu falei, não, desencontramos, né? Um dia que ele me chamou para conversar, eu tinha uma audiência, um dia que eu podia, ele estava ocupado, ele estava montando um governo, Aí, no primeiro dia de trabalho dele na prefeitura, às 7 horas da manhã, ele me ligou. Falou, o que você está fazendo? Estou tomando café. Vem aqui conversar comigo, pode vir? Posso. Fui lá, conversei com ele e fiz um pacto com ele. Falei, eu vou tentar 6 meses. Se eu não me adaptar, eu saio, mas eu quero sair pela porta da frente. Eu não quero sair daqui com uma visão ruim do senhor, não quero que o senhor tenha uma visão ruim de mim. Entendeu? Eu vou falar, olha, não dá e tá tudo certo. Falei, não, você vai trabalhar aqui do lado do Horaci. Você vai trabalhar no meu gabinete, vai ser meu assessor especial aqui do gabinete. O cargo chama assessor especial, chefe do gabinete, chama do que quiser. Você vai trabalhar aqui no meu gabinete. E junto com o Horaci Gotardo, que é seu amigo, que é uma pessoa que você conhece, que você confia, você vai estar ali bem amparado. Entendeu? Eu falei, tudo bem, vou trabalhar assim, vou lá. Com 15 dias eu pedi para ir embora. Falei, Miguel, não vai dar não. Sério? Não vai dar não, esse negócio aqui não funciona Pesado. Vamos, não, mas eu preciso de você para isso, para fazer funcionar também. É exatamente isso que você está vendo. Está vendo essa dificuldade que é? Parece que as coisas aqui são simples, mas não são. Entendeu? Olha aí. E aí
A gente fazer. não sabe, né? Tá vendo? Olha aí. Então eu falo assim, não são as coisas. A gente nem imagina. Às vezes eu vou precisar que você pegue um processo e fale, olha, isso aqui é uma obra importante para a cidade, um compromisso meu. Se eu não tiver pessoas como você, que põe esse processo debaixo do braço, vai falar com o secretário de Finanças, vai falar com o secretário de Negócios Jurídicos, vai falar com o secretário de Obras, vai falar, precisa ir em São Paulo, falar com o governador. Se eu não tiver pessoas que façam isso, passa 4 anos, a obra não acontece. Trabalho, né? Entendeu? Então, tirar do papel é difícil. É muito difícil tirar do papel. E aí eu já entro na pergunta, eu não vou fugir da sua pergunta, da atual gestão. É uma gestão nova. O Gustavo Martinelli é meu amigo, pessoal. Eu não tenho nenhuma dificuldade, nenhum problema com ele. Aliás, quando eu preciso de alguma coisa, eu ligo, passo a mão no telefone e ligo para ele. Entendeu? Eu, por opção, na campanha, apoiei o Parimoski. Apoiei o Parimoski por quê? Fazia parte de um trabalho que nós vínhamos desenvolvendo há 8 anos. E eu acredito naquele trabalho. Eu acreditava e continuo acreditando naquele trabalho. Então, é difícil. O prefeito Luiz Fernando me deu a confiança de ocupar um cargo muito importante na administração, me deu autonomia para fazer esse cargo. Então, assim, eu sou muito grato ao prefeito Luiz Fernando, pelas oportunidades que ele me deu, pelo aquilo que eu consegui. Eu cresci muito profissionalmente nesses 8 anos ali. Foram 8 anos de aprendizado ímpar. Trabalhar com os procuradores do município de Jundiaí foi um presente que eu recebi. Um time extremamente qualificado, servidores públicos de alta competência, mas muito qualificado. Olha aí. Tem ali mestres, doutorandos, doutores, sabe, pessoas assim capacitadas, envolvidas, comprometidas. Então, assim, foi um prazer, um orgulho muito grande. Eu vou carregar isso como uma passagem muito positiva da minha vida, ter trabalhado no jurídico da prefeitura por 8 anos e junto com os procuradores, com os quais eu tenho um maior respeito e relação até hoje. Eu ligo, mando WhatsApp, converso, encontro. Foi uma relação muito boa. E na gestão do Miguel, eu termino o mandato como secretário de Assuntos Parlamentares, cuidando da relação do Legislativo com o Executivo, o que me aproximou ainda mais da questão política. Então eu fui ficando versátil, né? E você gostou? Estava gostando desse movimento? Mas a política é maravilhosa. Foi legal. A política, olha, Caíta, você não tem ideia do prazer que é. Por exemplo, eu via na Vila Hortolândia uma rua lá da Cidinha. Cidinha, a gente chamava ela de Cidinha Leiteira. A rua da casa dela enchia de água. Nossa. E essa mulher lá no Passo, Horaci, Fernando, por favor, nos ajuda. Não sei. E aí você vai, começa um projeto, começa um processo, arruma verba para poder fazer a obra de saneamento, uma obra de galeria ali naquela região. E aí você faz a obra de galeria. No último ano do mandato, demorou porque não estava no plano, nós conseguimos inserir isso no plano, entre as obras do governo, inserimos isso lá e aí foi para a obra. Fez a obra. Terminou a obra no finalzinho do ano. Nós perdemos a eleição em 2012 com o Luiz Fernando e em janeiro eu estava lá no meu escritório na Vila Hortolândia e começou a despencar água. Eita. Eu não tive dúvida. Peguei o carro, saí do meu escritório, debaixo de chuva, fui lá na rua da Cidinha para ver se tinha resolvido o problema. E aí você vê, é prazeroso resolver os problemas da cidade. É prazeroso, você não fica só na questão do... Você põe a mão na massa, né? Isso, você do vai, seu resolve. trabalho, do seu comércio. É macro, é maior, você cuidar da cidade. Então, isso me dá prazer, isso realmente... Cuidar das pessoas, exatamente, né? Exatamente. Então, me levou para lá. E aí, na questão do começo, eu acho pouco tempo para você avaliar um governo. Ah, tá. Eu acho pouco tempo para você avaliar. Eu vejo dificuldades. Claro que eu vejo. A gente anda pela rua, você vê dificuldades com o mato alto, você vê dificuldades talvez no questão da saúde, no né? Na reorganização da saúde, eles tiveram ali problemas com o São Vicente. Então eu vejo dificuldade, mas eu vejo boa vontade para resolver. Eu vejo um prefeito que está na rua. Vejo um prefeito que está ali, dá a cara para bater. Eu também vejo ele na rua. Então, assim, seria injusto avaliá-lo por 3 meses de governo. Eu acho que eu gostaria de avaliá-lo com 4 anos de mandato. E eu vou dizer para ele... Quem sabe ele volta aqui, o Miguel né? falou, meu time, você faz pergunta, teria 90 dias para eu avaliar. Mas é isso. Eu acho que ele vai voltar aqui para eu acho que avaliar. com 1 ano, 2 anos de mandato, aí você já tem ali pode fazer. uma sinalização de como vai ser.
A avaliação é 4 anos. E eu falo que a melhor avaliação é da urna. Eu representei o Miguel na diplomação do Pedro Bigardi, que era o nosso adversário, diferente de um adversário que é o vice-prefeito, é teu colega de partido, foi um colega de partido durante muitos anos, um Pedro Bigardi que era um adversário direto. E eu disse para o Pedro Bigardi no dia da diplomação dele, falou, prefeito, ele falou, eu vou honrar os meus 65%, foi o prefeito, honra 100% dos cidadãos de Jundiaí, não só dos eleitores, e faça um bom mandato, daqui 4 anos você vai ter o meu voto. Eu não era nem presidente de partido, eu não tinha, eu quero bem para a cidade, entendeu? Agora, se o senhor não for bem, eu não só não votarei no senhor, como trabalharei para outro. E foi o que fiz. Fernando, a gente sabe que o nosso prefeito Gustavo é realmente um bom rapaz, como você acabou de falar, e eu também conheço ele desde onde ele morava bem antigamente, quando eu cheguei aqui do Piauí. A gente já conhece ele bastante, sei que é um menino bom e sempre criativo também, mas no seu pensamento, o que você acha que aconteceu para o Luiz perder essa eleição, Luiz Fernando? Porque o Luiz Fernando vinha fazendo um belo de um trabalho também. Todo mundo sabe que o Luiz é o queridinho de Jundiaí. E nem tanto que ele continua trabalhando em Jundiaí. Está trabalhando em São Paulo, mas continua fazendo a propaganda dele em Jundiaí. Eu acho que aí ele vai se lançar deputado federal, não sei, mas acho que vai vir aí. Ele federal e eu acho que o Miguel estadual. O que você acha no seu pensamento, o que aconteceu de erro? A gente sabe que os dois é bom, você acabou de falar que os dois é bom. Mas como um já vinha fazendo um belo de um trabalho e estava com a chave na mão, como é que se perde uma eleição dessa, a pessoa estando com a chave da mão? O Milton, é como ontem, né? Teve um jogo da Champions League. Entre a Internacional de Milão, se eu não me engano, e o Barcelona. Barça. E eu percebo que quando você tem duas pessoas de grande qualidade, quem erra menos ganha. Eu acredito, eu não vou desmerecer a vitória do Gustavo, não é isso não. Não tô falando, eu quero saber onde foi que teve o deslize. Até porque para ele, é o que eu falei, o erro define a vitória quando você está numa disputa entre grandes. E o Gustavo é um grande político. Nunca ocupou um cargo do executivo. É a primeira vez que ele vai ocupar um cargo do executivo. Foi vice-prefeito, mas enquanto vice-prefeito, até aí, você não tem ali uma prova, né? Vamos falar assim, não é não é o que te faz ali a avaliação. O Miguel, ele é conhecido por ter sido prefeito 3 vezes, não por ter sido vice-prefeito uma. O que deu para ele essa qualidade é a condição do prefeito. Sim. Prefeito, deputado, mas é diferente o legislativo do executivo. Algumas pessoas se saem bem nas duas funções, mas o executivo é mais difícil, claramente, que é onde você toma as decisões e a última caneta é a sua. Você pode ter uma equipe muito boa e precisa, né? Mas é a sua caneta ali no final que decide. Então, a eleição, o erro maior foi da parte do nosso time. Nós erramos mais. Sim. Nós erramos muito e erramos mais. E aí, você diz na eleição, no processo eleitoral. Tá. Acertamos na administração, eu tenho muito orgulho da administração. Porque foi uma administração boa, né? Foi ótimo, sabe? Muito boa. O Fernando, ele fez uma boa administração. Eu espero que o Gustavo também faça. Sim, a gente torce para a cidade. Eu torço para a cidade. Eu encontrei o Gustavo na primeira sessão da Câmara. Ele veio me dizer assim, Fernando, poxa, vai ser muito difícil 2025, o meu mandato vai ser muito difícil, mas 2025, eu falei assim, vai ser, e eu já sabia, todos nós já sabíamos. 2023 teve uma frustração de arrecadação grande, 2024 foi maior ainda e 2025 será pior. Então nós sabíamos que seria difícil. Nós tínhamos um plano, eu não sei qual é o seu plano. Agora, Gustavo, ainda brinquei com ele, quando a gente não tem tudo o que precisa, a gente tem que correr atrás do que falta. Lógico. O município de Jundiaí tem uma legislação muito boa, feita pelos procuradores em 2018, que permite a iniciativa privada colaborar. Isso. E isso vem de uma cultura já mais antiga da administração pública, que vem entendendo que sozinha ela não faz muita coisa, que ela precisa dessa colaboração. E do outro lado, tem os maluquinhos lá, que nem eu era no comércio, que tá pensando no coletivo. Tem os entusiastas mesmo. Entendeu? Nós trocávamos lâmpada do bairro, nós comprávamos a lâmpada e dava para a prefeitura. A gente quer o bairro mais claro, mas tudo bem, não tem dinheiro, nós compramos a lâmpada, você troca.
Então, é contribuir. E aí eu vejo com felicidade, né, a obra que ele acabou de inaugurar no Dia do Trabalhador, Sim. no Parque de Currupira, um parque que faz parte da minha infância, tradição, da minha história, da minha infância. Ele inaugurou aquilo feito com obra da iniciativa privada, de duas empresas que a gente tem que citar o nome, né? Que é a Fini e a Ferraspari. Então, duas empresas que acreditaram na cidade de Jundiaí. Por quê? Porque ganham daqui. Então, aqui, depende dos colaboradores aqui. Quantos empregados tem essas empresas? De onde vêm esses empregados? De onde? De Jundiaí. Quem qualifica os empregados aqui em Jundiaí? É o poder público também. Claro que tem iniciativa privada, mas é a escola pública. É o programa Jundiaí Empreendedora. Né? Então, você tem lá um programa de Jundiaí Empreendedora ali que é fantástico para a qualificação das pessoas. Falta mão de obra, às vezes, em alguns setores. E o poder público tem que entrar e qualificar. Temos que pegar os jovens e levar ele para esses... O que você gosta de fazer? Qual é a sua maior aptidão? Se é bom com isso, se é bom com aquilo? Vamos capacitar, vamos dar treinamento, vamos fazer... Falar, olha, existe uma vida boa para você, mas você tem que estar preparado. Aliás, o partido tem muito esse trabalho com o jovem, né? O PSDB tem esse trabalho de trazer o jovem para a política, né? Tem um trabalho muito intenso nesse sentido, porque aí acontece o que aconteceu na sua época da escola, né? Não se imaginava político, de repente tem um partido que vai lá, abraça, né? E fala, você pode ser, sim, um prefeito, né? Sim. Um vereador. Sim, a juventude é o nosso braço mais ativo do partido. Desde que eu assumi o partido em 2013, aí foram algumas eleições, eu fiquei presidente 2 mandatos, vice por 2, voltei de novo. Então, mas todas as vezes que eu estive à frente do partido, a juventude foi o braço mais forte. Por quê? Para mim, o partido ele tem que trabalhar no ano não eleitoral mais do que no ano eleitoral. No ano não eleitoral, trabalhar antes. É a história da formiga, né? Onde ele vira uma escola de formação política. Sim. Então, traga os jovens. Não é doutrinar, né? Eu sou contra você doutrinar, você tem que pensar assim, tem que pensar assim. Eu vou te mostrar como é a política. Se você achar que a ideologia do nosso partido não é a que você gosta, é a outra, vai para lá, mas vá com formação política. Tem que orientar, vai entendendo o que você está fazendo, não sai defendendo aquilo que, né, sabe, sem saber, sem falar. Falas, né, eu já ando pra cansativas. Eu ando pra rua, tem um cara que olha para mim e fala assim, esse cara é de esquerda, tem outro que olha para esse cara é de direita, fala assim, primeiro estão colocando um selo em mim que eu não tenho. Né? E segundo, qual é a avaliação? Por que você acha que eu sou? Eu perguntei isso para um vereador um dia. Ele gaguejou, meio que... Não tem, falei, né? Por que você acha que eu sou de tal de ideologia? Não, por causa do partido que você tá. Eu falei assim, Falei assim, então qual é o seu líder? Quantas privatizações ele fez? Privatização é de direita ou de esquerda? É de direita. Quantas privatizações ele fez? Não, vai estudar, vereador. Precisa de vai estudar, conhecimento, né? Para falar, né? Fernando, já que você está falando de partido, bem no comecinho eu toquei, mas eu gostaria de indicar novamente um pouquinho sobre o partido. Sabemos que realmente acabamos de perder a eleição. Realmente. Como é que ficou o partido PSDB, que você é presidente desse grande partido? Caiu um pouquinho, estabilizou, ou precisa fazer alguma coisa para crescer? Porque sabemos aqui, a mesma pergunta que eu falei com o Miguel outro dia, sabemos que ele estava fazendo junção em 2 partidos mais. O Miguel falou, não, a gente está conversando, estamos conversando. Já avançou. Então, como é que ficou? Porque nós vimos também agora, nesse instante aqui, outro dia, o doutor Paulo Sérgio sinalizou que não vai se lançar mais. E aí são pessoas fortes que realmente a gente percebe que está saindo do partido. A gente sabe que está saindo alguns, mas entra outros fortes. Mas como não entrou ninguém até o momento, está saindo, como é que ficou o partido? Olha, tem que melhorar mais, tem que fazer alguma coisa, fazer alguma junção para poder ficar forte? Vamos falar primeiro do partido na esfera nacional. Tá. Acho que o partido também cometeu erros, né, que o reduziram de tamanho. Foi durante muito tempo o melhor partido do Brasil. A gente sabe disso. E a minha escolha pelo PSDB vem exatamente pela minha história. Em 92 eu abro uma loja com um investimento inicial de $2.000. Entendeu? Entra o governo Fernando Henrique Cardoso exatamente lá em 93, 94, né? Acho que entrou em 96. Primeiro entra o Itamar, onde ele era ministro da Fazenda. Isso. E implanta o Plano Real. Isso. Então ele traz uma estabilidade para o comércio, que eu abro uma loja em 92 com $2.000 e em 96 ou 98 eu compro um equipamento de $150.000, financiado
não foi por programa do governo nenhum, financiado no banco, num leasing. Mas por que eu tive condições de fazer aquilo? Porque a economia estava estável. Sim. Então, ali, para mim, surgiu uma luz. Pô, esse cara é bom. Uma oportunidade. Esse presidente é bom. Esse presidente mudou a minha vida. Foi a Através referência, do trabalho. né? Foi a Não referência. Não Entendi. foi me dando nem a vara, nem a isca. Foi falando, vá pescar que eu garanto que vai ter peixe. Então, eu fui atrás. Eu entendo as pessoas que têm mais dificuldade, que precisam de ajuda. O Brasil é de um tamanho continental. Não dá para achar que todo mundo é igual. Que o governo tem que se isentar e as pessoas que se virem. Não dá. A livre economia funciona bem no estado de São Paulo. Sim. Funciona bem, eu vou até reduzir, num núcleo aqui perto de São Paulo. Mas não funciona bem para o estado inteiro, não funciona bem para o país inteiro. Então tem pessoas que precisam do programa assistencial, precisam de ajuda. E o estado tem que dar. Tem que dar educação de qualidade. Nós não temos educação de qualidade no Brasil. Em geral, não temos. Infelizmente. Nós vivemos numa ilha. Jundiaí é boa, bom ensino. Mas não é assim no Brasil inteiro. A saúde não é boa no Brasil inteiro. Então, o Estado precisa fornecer isso. Mas, eu volto a dizer, se não tiver política pública para que as empresas se desenvolvam, para que a economia se desenvolva, não tem. Não adianta nada, né? E aí eu fiz minha escolha PSDB muito nisso aí. Fernando Henrique Cardoso. Quando eu olho para o poder público hoje, onde eu atuo, e vejo lei de responsabilidade fiscal, que acabou de completar 25 anos, e o Miguel Haddad recebeu até um editorial, se eu não me engano, na Folha de São Paulo, ou no Estadão, dos dois grandes jornais aí do Brasil, porque foi um dos primeiros prefeitos a se posicionar favorável à lei de responsabilidade fiscal. Porque parecia uma lei que era contra o prefeito. O prefeito não pode deixar, porque o prefeito não sabia administrar uma cidade sem deixar dívida para o outro, sem cumprir responsabilidade. Sem ter esse controle, né? Natural. E o Miguel foi um dos primeiros a defender. Então, é visionário. Sim, visionário. demais. É uma pessoa que entende que o Brasil precisa. Então, eu faço essa escolha ali. Então, o PSDB foi um dos maiores partidos da nação. Mas erra. Erra quando sucumbe, erra quando acredita que o Brasil tem que escolher entre o gelo e o fogo, entendeu? Entre o céu e o inferno. Não é isso, entendeu? Entre a direita e a esquerda, para ser claro aqui, entendeu? Nós não temos que escolher a direita e a esquerda, nós temos que pegar o que é bom daquela ideologia que tem dentro da direita, que é bom dentro daquela ideologia que tem dentro da esquerda e aplicar no Brasil. Sim. Aplicar pensando no que as história pessoas do piano, precisam. né? Tem que pegar as melhores forças, isso. né? Para levantar, né? É isso, entendeu? Então, o PSDB vem dessa linha. Tem grandes pensadores, tem grandes nomes no PSDB. O PSDB é um partido que dá orgulho para quem quer ser isento. Agora, quem tem torcida não vai reconhecer jamais o nosso trabalho, o nosso esforço. Mas é um partido que tem uma história inigualável no Brasil. Nenhum outro tem. Mas sucumbe e reduz de tamanho. Quando você deixa de lançar um candidato a presidente da República, nós nunca ficamos numa eleição sem presidente, sem candidato. Mesmo que perdesse, perdemos com Serra, perdemos com Geraldo, mas estava lá, marcando a sua ideologia, marcando a sua proposta. Sim. Quando assumiu, que foi o presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi Mário Covas, que foi Geraldo Alckmin no estado de São Paulo, quando assumiu, fez um bom trabalho. A gente tem isso como portfólio. Foi ótimo o trabalho. Então, não poderia ter ficado. Quando faz isso, reduz o tamanho. Quando na última eleição deixa de ter candidato próprio, para apoiar uma candidata que também não tinha lá muita força, muita expressão, muita expressividade, que também não tinha força. Diminui o número de deputados, diminui o número de senador, diminui, o partido começa a perder filiados, começa a perder lideranças, entendeu? E isso também aconteceu nos municípios onde nós éramos uma referência. Aí eu venho para o município, aí venho para André Benassi, Ari Fossi, Miguel Haddad, todos os prefeitos, Luiz Fernando foi eleito pelo PSDB, cumpriu 2 mandatos, praticamente quase inteiro pelo PSDB, saiu no final. Mas é uma escola de bons prefeitos. Sim, sem dúvida. O Gustavo Martinelli foi do PSDB a vida toda dele. Começou no PSDB, foi vereador 3 vezes pelo PSDB, foi candidato a deputado pelo PSDB, foi candidato... Aí no vice ele já vem por uma outra composição, por uma questão estratégica. Mas é alguém que conhece a escola do PSDB. E para nós é orgulho. Mas diminuiu, você tem que reconhecer o seu tamanho. Se você não reconhecer as suas fragilidades, o seu tamanho, você não corrige a rota. Tá certo. E a fusão vem nesse sentido de corrigir rotas. Entendi. Eu acho que se você pega hoje, quando o Miguel esteve aqui,
ainda estávamos em conversa, as questões estavam em conversa, né? Não estávamos, porque é Brasília que define, a gente aqui não dá palpite em nada. É verdade. Às vezes, só acompanha, né? Às vezes o jornalista me liga e fala, como que tá essa questão? Eu falo, o que você tem de informação? Talvez você tenha mais informação que eu. Sim. Né? E aí a gente vê que realmente assim, acontece em Brasília. Mas já tiveram alguns atos públicos, inclusive a aprovação da fusão do Diretório Nacional. O Diretório aprovou a fusão. Vai fazer agora convocou uma assembleia para, se eu não me engano, 5 de junho, para fazer a fusão com o Podemos. Então, isso é hoje o que está em pauta. Eu acho que vai ser bom, viu? São dois partidos que estão hoje em números de candidatos eleitos num tamanho semelhante. Né? Acho que o PSDB tem 14 deputados federais e o Podemos 13. E no Senado o Podemos acho que tem 4 e o PSDB 3. Então, quer dizer, são partidos que estão equilibrados. Né? Vai fortalecer muito, os dois vai ficar forte. Eu acho que o Podemos tem uma história assim, mais recente, dúvida, mas também tem uma história boa. Não chega até a estrutura do PSDB, né? Mas é um bom membro para se fundir, né? Acho que sim, acho que a fusão é bom para os dois partidos que ganham uma estatura maior, ganham uma relevância maior, né? E todo mundo olha para a parte do copo vazio, né? Eu olho para a parte do copo cheio. Nós também podemos receber novos políticos. Né? Exatamente nesse ponto que eu queria tocar. A fusão PSDB mais Podemos, aí de repente nas próximas eleições para a Câmara Municipal aqui de Jundiaí, sabemos que com a junção dos dois partidos haverá a necessidade de enxugar, né, os nomes dos candidatos. O partido já tem em mente algum nome, alguém para a Câmara Municipal, com a saída, né, do Paulo Sérgio? Olha, é muito difícil montar partido político. Né? Nós fizemos... Deixa eu só fazer duas correções importantes. O Paulo Sérgio disse publicamente que não será mais candidato a vereador. Mas em nenhum momento ele fala em sair do partido. Sim, não, do partido Pelo contrário, é um vereador que colabora muito com o PSDB. Nas nossas reuniões da juventude, tem lá um assessor dele que é jovem, participa, o Vinícius, que é um advogado brilhante, aliás. E o doutor Paulo eu acho que de repente ele pensa em ser deputado. O que eu percebo do Paulo é o seguinte, ele falou assim, para mim já deu. Né? Eu estou próximo da aposentadoria na carreira de delegado também. Aliás, acho que ele já deu o tempo, já poderia ter. Né? Mas assim, estou próximo da aposentadoria e na política ele diz que não disputará mais eleições. E se for assim, é muito bom, porque é ruim quando a pessoa sai quando perdeu. Sim. Sair no ágio dele é bem melhor. Agora, pode ter certeza, né? Você vai ficar apoiando. Ele se ele não sair, pode ser que até lá mude. É um homem de 3.200 votos, com respeito muito grande da sociedade de Jundiaí. Um delegado querido, todo mundo gosta, um político querido, um delegado querido, uma pessoa muito alegre, muito gostoso conversar com o Paulo, tudo. Pode ser que ele mude de ideia, mas ainda assim, que ele não queira mais disputar, que ele queira deixar de ser candidato a vereador na próxima eleição. Não tenho dúvida que ele apoiará alguém, ele terá alguém, ele já está preparando alguém. Preparando já alguém para ficar no lugar dele, entendeu? Com certeza. Então, é assim que funciona, não se joga 3.500 votos, 3.200 votos no lixo. De jeito nenhum. É uma liderança. Ainda mais ele que ele é bem, vamos por conhecido de Jundiaí, tanto como vereador, como um bom vereador, como um bom delegado. Eu não vejo ninguém reclamar do Paulo. Então, o Paulo é muito bem querido. Eu não vejo dificuldade. Em Jundiaí, o PSDB é o maior partido da cidade em número de filiados. Né? Eu não conheço um partido em Jundiaí que tenha a estrutura física e intelectual que nós temos. Nós temos a maior liderança da cidade política, para mim, é a Miguel Haddad. Com respeito a todos aí não tem. Com respeito a todos os outros líderes, com respeito não tem nem comparação. Ao prefeito atual, ao ex-prefeito, ao Parimoschi, que são grandes, com lideranças que tem na cidade, Ricardo Benassi, André Benassi, com respeito a todos. Para mim, a maior liderança política na cidade se chama Miguel Haddad. E ele é do PSDB. Eu também. E ele é do PSDB. Então, nós temos a maior liderança política. Temos um auditório lá, onde a gente faz o curso de formação política, onde a gente leva a informação política, uma juventude ativa, uma coordenadoria da mulher ativa. Temos a coordenadoria do Tucanafro, que discute os interesses daquele segmento. Então, nós temos um partido ativo, com sede, com auditório, com 2 vereadores, com representatividade. Nós mantivemos a cadeira, nós não diminuímos de tamanho em Jundiaí.
Eu acho que a fusão só vai fortalecer essa Passamos a ser estrutura, 3. Né? Hoje o Podemos tem uma cadeira na Câmara, que é o vereador Dica. É o Dica. Um trabalhador também O de Dica mão foi cheia. sério. O Dica eu sou suspeito a falar, porque Que eu já gosto muito foi do Dica e sou muito amigo do Dica. Que disputou a primeira eleição dele brilhantemente, com quase 2 mil votos, pelo PSDB. Então não é um... E certamente é muito grato ao partido, né? Por isso. Não é pela alguém história. E o Dica trabalha, viu, Fernando? Não é um estranho, eu brinquei que esse dia, não é um estranho no ninho tucano, né? Não, de forma alguma. Dificilmente você vai encontrar o Dica dando bobeira sem trabalhar ou dormindo. O trabalhador. Dica está trabalhando dia e noite sem parar e não é mais só lá na Santa Gertrude. O Dica você encontra ele na cidade toda agora fazendo benefício para a população, para os trabalhadores. Por isso que ele é um o Dica sucesso é muito enquanto bom, vereador. Enquanto eleitor, enquanto ele é candidato, né? Enquanto vereador que vai para a eleição, ele é um gigante. É por causa disso. Ele, o Romildo, que também é do PSDB, lá no Vetor Oeste, são políticos São que figuras, têm né? representatividade porque trabalham muito. Demais. Então eu acho que a fusão ganha, porque o Podemos ganha dois vereadores, Bons, que é o Paulo né? Sérgio e o Romildo, e o PSDB ganha mais um, que é o Dica. Aí, Entendeu? fica bom. Claro que lá Brasília decidindo, a gente também tem que resolver em Jundiaí algumas coisas. Mas eu já me antecipei. Eu já sentei e tomei um café com o presidente do Podemos aqui, com o Toninho, que é um amigo. Né, que Olha, que sempre bom. caminhou junto, sempre nos apoiou. Muitas das eleições que nós tivemos aí com o candidato do PSDB, com o 45 lá, ele estava lá nos apoiando. Olha. Por que agora que ele está do meu lado? Porque só servia quando ele me servia, quando ele me apoiava? Não, tem que ser parceiro. Vamos somar força. Tem que continuar Aí, parceiro. Só tem boas que continuar notícias, parceiro, né? só coisas boas. presidente? Só Agora, boa ele tem ali notícia. as composições dele, a gente não quer atrapalhar, e nós temos as nossas posições, que eu acho que também daí ele vai respeitar. Eu acho que a relação se faz com respeito. Claro. Não deixo de falar com todos que vêm aqui. Mesmo que eu não consiga, algumas coisas do nosso prefeito, do nosso belo prefeito Gustavo, mas eu continuo falando. Tem duas coisas para falar. Agora, como empresário, político, como empresário, o que o senhor me fala? Para encerrar aqui. Me dá não, tem mais uma ainda, depois a outra que é uma castigo, questão outra que é aqui. castigo, outra que é castigo. Que o senhor me diz, qual é a sua opinião sobre o 6x1? A PEC da 6 por 1. Olha, eu não Eu sei a sei opinião você de empresário, vocês. cuidado aí que os Mas comerciários trabalhadores... Não, mas O eu movimento vou passar a minha sindical, né, ele posição. tá Passe a sua abraçando. Eu posição. vou passar a minha posição Tá. e vou justificar. Talvez Sim. não pensem igual. Eu sou favorável à jornada de 6 por 1. Acho que o mundo moderno... Olha, eu disse aqui antes de saber que vocês Mas me depois você perguntavam explica por isso. quê, hein? Não, mas eu já começo explicando, contando um pouco da minha história. Miguel também. Lembra o que eu disse no passado, quando eu cheguei na Vila Hortolândia, tinha comércio que fechava para almoço? Lembro. Entendeu? E eles achavam que aquilo era bom pro funcionário, pro colaborador. E não era bom pro colaborador. Porque fechando ou abrindo, ele vai ter 1h30 de almoço. Era essa a nossa jornada. A questão não era Com fechar. a loja fechada ou com a loja abrindo, ele teria 1h30 de almoço. O que era ruim para ele é que na hora de almoço dele, quando ele queria ir na loja de roupa comprar um sapato, estava fechada. Na hora do almoço dele, se ele quisesse ir comprar um óculos e eu fechasse na hora do almoço, estava fechado. Até o banco, né? Fechava. Até o Você banco. entendeu? Então, assim, o mundo vai evoluindo de uma forma... Antigamente, 6 horas fechava tudo. Veio o shopping e fecha às 10. Não é mais às 6. Né? Tem comércio que trabalha 24 horas. Isso é comodidade. Para oferecer essa comodidade, a gente tem que oferecer mão de obra. Nada roda sem a mão de obra. E eu digo mais, seria um perigo se rodasse sem a mão de obra. Porque eu vejo com reserva algumas coisas de tecnologia que eu falo assim, pelo menos eu vou agora me livrar do funcionário. Desculpa, o que roda a economia é o comércio. Dá dinheiro na mão do comerciante, a economia melhora. Do comerciário, a economia melhora. Sem dúvida. Entendeu? Eu sou suspeito, eu acho uma das profissões mais bonitas que tem, é mais digna, é o comerciário, é o vendedor, é o atendente. Eu falo que você vende soluções. Eu tenho comércio há 32 anos. Muitas pessoas passaram por ali. Nunca tive uma reclamação trabalhista do meu negócio. Nunca tive. E nunca tiveram erros? Tiveram. Mas quando me falaram, mas isso aqui está errado, então vamos corrigir. Tem que ter respeito. Olha, a jornada de 6 por 1 hoje é uma necessidade para os dias atuais. E uma oportunidade para o trabalhador, porque paga mais. É melhor salário.
A melhor paga mais. O trabalhador cansado não é pior pro Mas veja só, o que, empresário. que cansa mais? 6x1 com qualidade de trabalho ou a jornada tradicional E o com trabalhador- opressão, com falta de respeito, sem registro na carteira, pagando comissão por Não fora? sem resiste nem pensar. Mas, Você Fernando, entendeu? porque eu Mas imagino eu quero, o seguinte- Talvez agora, ampliar tudo a bem, eu estou sendo contratação, injusto né? na Tá. comparação, porque, vamos falar, a lei todo mundo deveria cumprir. Mas então vamos colocar que os dois cumpram a lei. Veja, Milton, o mercado hoje não comporta mais aquela jornada de trabalho tradicional. Né? As coisas abrem de sábado, abrem de domingo. E isso é bom. O vendedor ganha mais comissão, o vendedor consegue ter oportunidade melhor. O atendente, Fernando, a toda gente pergunta vende que a gente solução, faz aqui, né? eles falam que o empresário vai ter mais emprego para as pessoas, mas depois eu fico imaginando como. Vai dar mais emprego? Alguns falam, mas depois tira esse pessoal. Vamos supor, deixa os mesmos. Se tem 100, se ele vai funcionar 6x1 e das 8 a tantas horas, ele tem que colocar mais 100 pessoas, porque tem que Sim. ter 2. Vai gerar mais Talvez a emprego. geração de emprego, Aí gerava né? mais emprego. Vai gerar mais Beleza, emprego. mas dificilmente acontecer isso. Então vai deixar os mesmos 100 Não, em cima da pressão, o cara passando sono, passando necessidade. Não, isso é ruim. Ele não tem mais liberdade para ir um dia no shopping com a família dele, para ir no pesqueiro com a família dele, vamos supor, conversar com a família dele. É isso que eu imagino. Então, por isso que nós sindicalistas, nós somos contra o 6x1. Não, Mas entendi. a nossa cabeça, realmente, a gente acha que o trabalhador cansado tem dificuldade. Se ele tem dificuldade, ele vai trabalhar menos, ele vai se esforçar menos. Por quê? Porque o cara está cansado, está estressado. O Milton vem de uma escola que, assim, a gente vem de uma escola de 7x24, né? Porque o comerciante é não 7 tem dias, hora, né? 24 horas por dia, né? O político, então, nem diga. Porque 2 horas da manhã começa a chover lá, com o bairro lá, tal, lá, o prefeito liga, você tem que ajudar de alguma forma. O que o advogado vai poder fazer? Ele fala assim, nessa hora, amigo, não tem cargo, não tem função. Você é um agente público, você tem que ir lá e tem que ajudar. Entendeu? Quantas vezes eu não vi o prefeito, a primeira-dama, de bota no pé, ajudando a tirar móveis molhados, correndo atrás de conseguir colchão no fundo social, levar para atender a família que estava... Então, assim, você trabalha no 7x24, entendeu? Agora, vamos lá. Na relação do trabalho, para mim, não é a carga horária que sobrecarrega a pessoa. Tá. Para mim, o que eu acho que o sindicato poderia e pode contribuir muito fiscalizando as condições de trabalho. Ótimo. Porque o meu comércio é tradicional. Ele segue o horário comercial de segunda a sexta no horário até às 18 e no sábado a meio-dia e meio. Até meio período. Mas, por exemplo, a minha mulher ela tem uma sorveteria, minha namorada tem uma sorveteria. Né? O pai dela tem uma sorveteria há 50 e tantos anos, trabalha sábado e domingo. Então eu estou muito próximo ali dessa realidade. Entendeu? Tem colaborador lá que fala assim, você prefere ir para... Não, eu prefiro a folga na semana do que a folga no domingo. Para mim. Ela falou, porque na semana o bairro todo está tudo funcionando, está tudo aberto. Eu consigo levar meu filho na escola, coisa que eu gosto de fazer. Uma vez na semana eu consigo levar minha filha na escola, participar. Tá tudo funcionando. E eu tenho meu domingo também de folga, né? Para ter meu lazer. Não tenho mais filho tão pequeno, mas eu consigo participar, né? Mas eu prefiro, ela falou, eu gosto. Eu ganho mais. Eu ganho mais porque eu tenho uma meta maior, eu tenho uma comissão, sabe, a pessoa ganha comissão maior. Agora, não é uma jornada obrigatória. Eu acho que você tem opção. Falar, eu prefiro... Hoje, a oferta de emprego ela não é ruim. Tá boa, a gente vê muita placa pedindo emprego. É isso. Agora, você pode escolher, eu acho que é perfil, né? Se você... eu quero trabalhar de segunda a sexta, e Jundiaí tem essa vantagem. Você tem um polo industrial muito, muito forte, muito grande. E a indústria é de segunda a sexta, nem sábado trabalha. Entendeu? Mas aí, olha só. Nós estamos tendo dificuldade de arrumar gente para trabalhar de sábado. Se você não souber disso, isso, eu estou sabendo. Porque realmente a gente vê muita placa aí no comércio pedindo gente para trabalhar. Não querem trabalhar mais dia de sábado. A gente domingo? sabe disso. E domingo? Pior ainda, né? Porque eles querem ficar com a família e tá certo ficar com a família em casa. Mas aí, Milton, é que eu vejo o seguinte, o cara trabalha na indústria de segunda a sexta com a alegação de ficar com a família. Sabe o que ele vai fazer sábado e domingo? Bico. Ah, tá. Não era melhor você ter uma renda melhor no 6x1, talvez? Você trabalha um pouco mais no seu trabalho. Eu falo não. No seu trabalho,
Mas veja, eu Quer dizer, entendo a você posição. defende Eu as entendo a posição, condições, né? porque Todos os empresários vêm aqui, realmente, a gente já sabe quando faz pergunta que ele vai responder, mas a gente quer saber qual o motivo para a gente juntar esses motivos. agora, de alguma forma, o que eu penso é assim, a gente tem que se adequar à lei. Né? Se a lei entender que 6 por 1 realmente é uma... Há estudos, ler a lei, né? Tudo, tem Você tem- ciência, né? Tudo. O que nós começamos falando, né? Você sair de manhã para um trabalho, já com o olho caído, com o ombro derrubado. descansar. Fala, "Poxa, Aí eu tenho o que- empresário perde. Eu tenho que ir para o meu trabalho, entendeu? É ruim. É. É ruim. E vai ser um castigo ficar lá. Seja 4 horas, seja 12 horas. Claro que a Trabalhar jornada, insatisfeito. claro que a mundo jornada trabalha insatisfeito é diária ruim. mais longa, ela é mais cansativa. Se a pessoa que trabalha 8 horas, Sim, no dia, trabalhar né? 10, 9, 10 vai perdendo horas. rendimento. Vai perdendo rendimento. Se a gente ficar aqui no podcast por 4 horas, daqui 3 horas, ninguém mais vai suportar o que a gente está falando. Exato. Entendeu? Exato. Porque você vai saturando, vai Tá. ficando Eu tenho mais uma para cansativo, você. entendeu? Então, eu não vejo como me preocupa mais a qualidade do trabalho. Perfeito. Sabe? A pessoa ter ali o 6 por 1, mas ele ter qualidade de trabalho, ter uma empresa que olhe por ele, aumentar o número de... É diferente, né, Fernando? Sim, Também isso aí que você acabou de falar, é diferente. Sim. Sabe, Mas nem todas as empresas, Tanto que nem esse todos os empresários fazem mas isso. é aí que mas é aí que a gente tem que tem que Fiscalizar trabalhar. e olhar e apertar porque, a chave. olha, e eu vou falar, sabe por que eu falo que é aí que a gente tem que fiscalizar? Porque é injusto para mim que sigo a regra, que pago tudo certinho, que faço tudo bonitinho, entendeu? Porque eu vou dizer, o 6 por 1 ele é mais caro. Então o empresário que faz tudo certinho, né, dá mais oportunidade. Aí vem o outro e, como falou, quer fazer com 3 o que precisava de 4 para fazer. Quer fazer com 10 o que precisava de 20 para fazer. Perde. Aí o problema não está na jornada, está na qualidade do trabalho. Tanto que esse movimento surgiu de um trabalhador que estava insatisfeito porque foi incomodado na folga, né? Então, isso implica em qualidade de trabalho, né? O que tem que ser incomodado na folga? Ô, Às vezes a pessoa tem os 2 dias, mas é incomodado. Aí não tá certo, né? Não tá certo. Lembra antigamente o cara trabalhava com o BIP, hoje com o celular. Hoje Tava com em o celular, casa lá, se você não tomar cuidado, você trabalha todo dia. Então, eu acho que as regras bem definidas, a pessoa tem o direito de aceitar ou não, as regras bem definidas. E a preocupação com a qualidade do trabalho, entendeu? Para mim é mais importante que o 6 por 1 ou não o 6 por 1. Agora nós vivemos no Brasil, a gente sabe das dificuldades, entendeu? Então, mas olha, o comércio trabalha 24 horas, o mundo está virando direto. Há tendências entendeu? mundiais, né, de se mudar muita coisa. A gente tem que ficar acompanhando todos os estudos, né? Olha, esses dias, Caíta, eu estava à noite em casa, eu olhei lá e falei, poxa, eu tô com o micro-ondas, tá meio baleado aqui, né? Eu entrei no site do banco, falei, pô, eu tenho pontos. Né, eu vou pegar um micro-ondas novo lá pro meu escritório, né? Troquei os pontos, isso era 10h30, 11 horas da noite, tava deitado lá olhando, falei, poxa, eu vi que dava os pontos, falei, vou pegar. Pô, 9 horas da manhã tava lá. Isso não acontece por robô, isso acontece por pessoas que estão trabalhando. Não, mas aí faz parte também da tecnologia. Não, trabalha 20, mas também assim, tecnologia, mas assim, a tecnologia oferece a plataforma de venda, a plataforma de faturamento, de pagamento eletrônico, que é tudo uma maravilha, tudo funciona perfeitamente. O sistema de ponto no banco, que transforma ponto em dinheiro, tudo tá aí o funciona Mercado Livre, que vai abrir aqui, né, em Franco da Rocha, que vai contratar 40 mil trabalhadores. Tudo funciona muito bem. Agora, se o caminhão não for lá, pronto. e deve ter de madrugada, para estar em casa 8 horas da manhã, se não for lá no CD da loja, centro de distribuição da loja, o carregador não for lá pegar, colocar no caminhão, ir para minha casa, levar, pegar o comprovante. Então, é mão de obra, é trabalho, e precisa de trabalho. Nós vendemos solução, viu? No comércio, que eu fiz é só assim, solução. Até te falo que realmente não vou exagerar, vou dizer com todos os empresários, não. Agora há pouco nós fizemos o café da manhã com 119 empresários. E para a gente conversar sobre algum sindicalismo, sobre alguma coisa do sindicato, e a gente fui muito feliz nesse café que eu fiz com os empresários, deu 119, é isso? 120. Exatamente. Então foi muito... A gente não fala de todos. É alguns que realmente... e outros pagam pelo errado. Então, o que acontece? Se todos fizessem no que você acabou de falar, nesse pensamento seu, tranquilo, sem problema. Mas aí 10 faz e 30 não faz. Aí uns pagam pelos outros. Realmente é meio esquisito.
Outra coisa, Fernando, toda vez quando eu estou aqui no Pode Sim, eu faço um pedido. Eu faço um pedido e vou pedir a sua sugestão, a sua opinião. Da outra vez que o Miguel viu, eu fiz esse pedido, outra vez também. Jundiaí, nós sabemos, você acabou de falar dos bairros, os bairros estão ficando crescendo cada vez mais, o comércio está crescendo, os shoppings estão crescendo cada vez mais, indo todo mundo, as lojas para dentro do shopping, e o centro está caindo. Está caindo. E nós tivemos até nas reuniões, nós somos 56 sindicatos em Jundiaí, e nós temos 30 sindicatos que nós se reúnem de 3 em 3 meses. E a gente conversou sobre isso. Outra vez mandamos um ofício já para o nosso prefeito, para o Gustavo, mandamos um ofício já para ele, pedimos para ele responder para a gente, não respondeu ainda. Fiz o nosso Pode Sim aqui, já mandamos alguns recados, e agora eu vou mandar novamente esse recado para ele dar um apoio ao centro de Jundiaí. Por quê? Falta de estrutura, falta de estacionamento, falta de segurança. Está acontecendo no final da tarde, as comerciárias estão falando para a gente que no sindicato nós temos muita reclamação, que tem as pessoas que a gente não chama mais pessoas de rua, como é que chama agora? Pessoas em situação de rua. Exatamente, estão assediando as mulheres, assediando os rapazes, aí a gente está nessa situação. Tem muita gente assediando isso aí nós precisamos de segurança no centro da cidade, precisamos de muita coisa para estruturar. Os prédios antigos, tudo está faltando pintar, que a prefeitura é a obrigação da prefeitura de pintar. A iluminação, tem alguns lugares que realmente é da prefeitura, junto com a CPFL. Falar nisso, eu faço parte de uma associação dentro da CPFL. Nós tivemos reunião, vai ter agora novamente, e falaram das árvores lá de Jundiaí, beleza, mas eu estou partindo para outro. Mas a gente precisa que o nosso prefeito e o nosso vice-prefeito olhem para o centro de Jundiaí. Não é só para as comerciárias e as comerciárias, pessoas, né? É também para os empresários, porque os empresários também estão reclamando. Para mim, tivemos uma reunião, agora sem ser essa reunião de 119, uma reunião com 28 empresários aqui, realmente reclamando que da venda, que está caindo a venda, eles estão com medo de vir para o centro, para falta de transporte, né? Falta de segurança, falta de estacionamento, o centro falta de iluminação, o centro está feio, não está pintado, algumas coisas que devem ser pintado. E aí eles estão preocupados, tanto os empresários como os trabalhadores, né? Que seriam os comerciários. Então, da outra vez eu falei só de comerciário, eu estou falando de comerciário e de empresário. Acabamos de ter uma reunião com o empresário também pedindo isso para mim. Miltinho, você é uma pessoa que realmente pode chegar até o prefeito e levar essa pauta para ele. Mandamos um ofício já para o nosso prefeito, acho que você já sabe disso que eu falei com você. Sim. Da outra vez, e a gente não teve nenhum resultado, não mandou nada para a gente dizer que está sendo encaminhado, sendo feita alguma coisa, pelo menos dizer que vai fazer ou não vai fazer. Aí, realmente, para a gente ver o que a gente pode... Não fomos ouvidos. Se nós 30 presidentes de sindicato daqui, se vamos se reunir e faz alguma coisa. Que tá vendo, não podemos, quem tem que fazer é ele. Primeiro tem que dar um puxão de orelha no prefeito, né? Então, e eu dava, né? Aliás, enquanto gestão, vamos ser justos, né? Enquanto gestão, trabalhando na gestão do Luiz Fernando, eu tive aqui uma vez com o Miltinho, ele me trouxe, mas eu fui lá puxar a orelha do Luiz também. Sim, então ele tem que puxar a orelha de um. Primeiro prefeito, Gustavo Martinez, tem que responder. Tem que atender a gente, né? o sindicato. Eles estão aqui defendendo causas legítimas. Até porque ele tem recebido pessoas, entendeu? Lá. Não estou pedindo nada para mim, nem nada para o meu sindicato. Mas são causas legítimas. Para a população, que é o povo dele. É os comerciários e os comerciantes. É isso. Veja, ele é prefeito da cidade. Aquilo que eu falei para o Pedro Vigardi lá atrás. Você é prefeito da cidade. Defenda 100% dos moradores, não importa se é eleitor ou se não é eleitor. Todo mundo que trabalha aqui, às vezes a pessoa mora no município do lado, mas trabalha aqui, tem que ser respeitado pelo prefeito. Um bom prefeito, ele precisa entender os valores históricos da cidade também, os valores históricos, culturais. O centro da cidade não pode se deixar de lado. O centro da cidade, ele é uma referência para Jundiaí, entendeu? Não pode. E quando o comércio, o poder público não consegue ocupar, a ocupação que vem, ela é ruim. Não é ruim porque as pessoas em situação de rua deixam a cidade feia, não é isso. É porque ali está faltando serviço social. Sim. Tá carente, tá faltando, né? Então, assim, o prefeito, para ser, ao final de 4 anos, para ele ser considerado bom, e eu tenho certeza que o prefeito atual tem capacidade para isso, ele tem condições para isso, até porque não depende de um homem só, não é um homem, é seu time. E se não tiver, ele tem que trocar. Se não estiver funcionando, troca, tem que ter. Podemos parar esse negócio de dizer, não posso, tem que trocar, tem que fazer. Como que funciona aqui no sindicato? Se colocam lá um colaborador, o cara não está funcionando, troca. Exato. Entendeu? Então tem setor que não está indo bem, troca. Né? Precisa ir bem, não tem outra chance.
Entendeu? Depois de 4 anos, perde a eleição. Fulano não foi bem. Não foi bem, foi você. Na minha empresa, se as coisas não estiverem indo bem, o erro começa lá de cima, meu. Exato. Você Porque coordena tudo. sou eu que tenho que tomar a decisão. Eu quero muito que ele fique esse pleito e mais o outro, hein? Então, se trabalhar bem, ele fica no outro. Mas Exatamente. tem que ouvir o sindicato, né? Tem que ouvir a que abrir a cidade, porta. tem que olhar para o centro de Jundiaí. O centro de Jundiaí, realmente, não dá para fazer agora, todo mundo vai entender. O comerciante, o comerciário. Pelo menos uma resposta. Mas atenção. Como eu falei, a semana retrasada que tive com os empresários, 119. O meu sindicato, não é porque eu sou presidente aqui não, é um sindicato forte, tem federação forte por trás, centrais fortes por trás. Um sindicato conseguir juntar 119 empresários da cidade de Jundiaí, eu consegui colocar 119 empresários dentro do meu sindicato e conversar até 11 horas. E o pedido foi unânime, né? O pedido foi unânime. Isso aí. Agora, me parece que ele tem tido algumas conversas com comerciantes. Eu encontrei com... ele teve uma reunião com o Edson Maltoni e com a associação. Eu sei que já teve. Eu encontrei com o Edson prefeito há uns 15 dias. Eu fui só no segundo tempo eu sou diretor jurídico do Paulista aqui em Jundiaí. Eu fui para o segundo tempo do jogo acho que foi na final, no primeiro jogo da final, que foi aqui no Jaime Sintra. Eu tinha um compromisso às 7 horas. Quando terminei meu compromisso, eu fui para lá e ele estava lá. Eu encontrei com ele lá. E ele me disse: olha, estou vindo da Vila Hortolândia, de uma reunião com os comerciantes, com a vereadora Carla Basílio e com os comerciantes. Então ele tem ouvido. E eu vi ontem ou antes de ontem a instalação de um totem daqueles da guarda ali na praça da Vila Hortolândia. Tá. Então, quer dizer, alguma coisa... Ele cismou de não fazer no centro de Jundiaí. Não, eu acho porque que não. realmente eu como presidente do sindicato, eu acho que o centro eu não tenho obrigação só de socorrer os trabalhadores. Para mim, minha obrigação é de falar da cidade inteira, dos bairros de tudo. Eu estou falando do centro de Jundiaí agora, porque estão correndo para mim, tanto os empresários como os trabalhadores, falando do centro. Por isso que estou batendo sempre falando do centro, para o nosso prefeito Gustavo e para o nosso vice Ricardo. O centro está horrível. Nós tivemos comércio no centro, nós vendemos a ótica do centro da cidade em 2019, quando meu pai adoeceu, nós optamos por vendemos para um colaborador que trabalhava com a gente lá há 25 anos. Eu tinha a oportunidade de vender para uma rede, era minha essa decisão, meu pai estava adoecido, eu já tinha comprado a parte do meu tio, era sócio dele nisso aí, então eu tinha essa decisão, optamos por vender para um colaborador. Que bom. E para manter o nome, manter a tradição, manter o ponto. E eu passo lá, às vezes, com esse paciente, esses dias conversar um pouco com ele. Ele esteve comigo também no velório do meu pai. Enfim, é uma pessoa que a gente conversa. O centro está abandonado. Eu sei. O centro está abandonado. Eu sei. Eu, às vezes, vou ao fórum, porque agora a gente vai menos. Com tudo eletrônico, processo eletrônico, mas, às vezes, tem que ir. Fernando, o centro está abandonado. Eu continuo Precisa falando, de solução. Não é simples. Não é uma solução mas se ele não pode fazer no momento, ter uma boa conversa, mandar um ofício. Eu faço uma reunião com todos os trabalhadores aí, eu com o meu corpo jurídico, e a gente conversa com eles sem problema nenhum. Mas eu torno a falar para o nosso prefeito que eu não estou pedindo nada para mim. Eu não estou pedindo para mim de jeito nenhum. Eu estou pedindo para a população, para os eleitores dele, para todos. Que seja eleitor, que não seja eleitor. Estou pedindo para o bem dele. É isso que eu quero que ele veja, que ele escute e que ele enxergue isso aí. Quem está me pedindo são os empresários, é dele. Quem está me pedindo é os trabalhadores, é dele. Para dar uma olhadinha para o centro de Jundiaí. A minha obrigação é pedir para a cidade inteira. Eu só estou pedindo para o centro no momento, porque é onde o pessoal está vindo me pedir. Aliás, o centro o assédio que está tendo grande com as trabalhadoras quando está no final da tarde, realmente, quando o pessoal está ligando direto aqui para o meu corpo jurídico aqui. Eu tenho 8 advogados aqui no sindicato e elas direto estão me... Milton, eu quero que você veja como é que está o assédio aí no centro. As pessoas de rua que estão fazendo isso. Que eu acho que deveria também tomar uma providência e fazer alguma coisa. Eu não sei o que pode fazer para diminuir, tirar para algum lugar, tirar daqui, porque estão realmente... É ter um olhar, né, pro centro, porque o centro é tão bonito, né, é tão bom. Eu vou assumir um compromisso com você. Vou me comprometer em tentar ajudar. Não tenho gestão nenhuma, não tenho gestão nenhuma. Eu também ia falar isso. Eu não sou candidato a político nenhum. Não quero ser candidato a político, não quero ser. Estou pedindo para trabalhadores. Pedindo para trabalhadores. Eu sou trabalhador, sou mas é legítimo o seu pleito, é legítimo. Sou político, eu quero que ele entenda. Talvez o Milton ia querer ser político. Não quero nada de política, nada.
Não, você representa a classe, é legítimo você pedir isso. Então, assim, nós temos, como eu falei, nós temos 2 vereadores na bancada. Então, eu vou sair daqui, vou telefonar para os 2, telefonar para o Paulo Sérgio, telefonar para o Romildo, entendeu? E posso pedir até para mais alguns vereadores que eu tenho uma boa relação. Gente, soma força, ajuda o sindicato a ter essa conversa com o prefeito. Somos porque 56 precisa. sindicatos em Jundiaí, 56. Nós temos um grupo formado de 30. Você pediu para eu 30. avaliar o prefeito. Se ele te atender, eu acho que ele vai bem, porque ele está atendendo a população. Se ele não te atender, eu já acho que ele vai mal, porque ele não está ouvindo a população. Ele precisa te ouvir. Eu tenho que fazer o ponto e o contraponto. Elogiá-lo por ter ouvido os comerciantes da Vila Hortolândia, junto com a vereadora Carla, que é do bairro, colocou o totem lá. É pouco para que a gente precisa de segurança? Claro que é pouco, mas já é um sinal. É uma coisa, né? Já é um sinal. O centro é mais complexo, talvez um totem não resolva nada no centro. O centro precisa de uma ação mais efetiva. Eu fundei, está aqui no meu currículo aqui, o Gabinete de Gestão Integrada de Jundiaí. Esse gabinete, ele junta forças de segurança e de cidadania. Porque ali, quando você trata com drogadição, quando você trata com pessoas em situação de rua, quando você trata com até mesmo com artistas de rua, porque tem realmente artistas ciência, mas tem uns que não são. Não são. E pedinte, porque até a igreja hoje pede para não dar mais esmola. Então. Né? Você lembra a campanha do Luiz Fernando? Eu ajudei o Luiz Fernando. Luiz Fernando veio aqui me pediu, eu ajudei o Luiz Fernando naquela campanha lá da rua, botar placa, coloquei. O meu sindicato ajudou a colocar aquelas placas lá. Entendeu? Então precisa ter uma ação que envolva segurança, cidadania, cultura, né, tratamento, então saúde, principalmente a saúde. Né? A Secretaria de Saúde é uma secretaria sobrecarregada. É sim. Mas veja só, de saúde, né? Se você se põe a assumir a cadeira de secretário de saúde, você tem que ter competência para isso. E time para isso. Uma das perguntas, como você dá conta de tanta coisa? O que eu falei? Equipe. Equipe. Você tem que ter equipe qualificada, você tem que ter pessoas dispostas, comprometidas. Entendeu? Para mim, olha, eu falo que eu nunca tive problema com jornada de trabalho, eu tenho problema com meta. Qual é a minha meta? Ótimo. Entendeu? Os objetivos, né? Tem que colocar. Estar em casa às 6 horas da tarde ou às 10 horas da noite, porque tem dia que eu chego às 10, tem dia que eu chego às 6. Estar em casa às 6 horas da tarde, às 10 horas da noite, vai da minha disciplina durante o dia, da minha organização de cumprir meu trabalho. Não adianta eu sair às 6 também, cumprir minha jornadinha e deixar tudo lá pegando fogo. Entendeu? Por que na prefeitura eu era sempre um dos últimos a sair? Entendeu? Eu saía de lá tarde. Porque ali é mais difícil você conseguir cumprir sua jornada. Por que eu tinha que, às vezes, estender o sábado, estender o domingo? É porque o volume é grande. Tudo passava pelo jurídico. Todos os projetos, todas as propostas, todas as compras, tudo passa pelo jurídico. Então, você tem que analisar. O time é muito bom, mas você também precisa ser bom. Você precisa subir, você também precisa ser tão bom quanto o time. Então, se não tem capacidade, não aceita. Ou pede para sair. Agora, é difícil. Claro que é difícil. Mas todo mundo sabia que seria difícil. Você já sabe quando é difícil, quando você se candidata. Agora, ganhar e depois falar que é difícil, não adianta. Tem que ganhar e fazer. É difícil, mas eu vou fazer. Eu vou fazer. Parar com a discussão. Eu separo as questões em eleitorais e administrativa. Como no partido eu falei. Tem ano eleitoral, você vai para a rua e pedir voto. Tem ano que é partidário. Quais as ações que o seu partido fez? Meu partido não fez nada. Eu nunca tive dificuldade de montar partido. Né? Se sai uma pessoa ou outra do PSDB, eu nunca tive dificuldade. Pelo contrário, eu tenho que lançar 20, às vezes eu tenho 30 nomes. Nem todos estão 100% preparados. Porque às vezes você prepara, chega na última hora, a pessoa vai para outro partido por algum interesse pessoal, olha para o seu próprio umbigo e vai. E faz parte, não vou nem criticar, porque esse é o jogo, eu já sei que é assim. Ficar reclamando, olha, perdi a eleição por causa disso, eu já sei que é assim. Né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Bom, então tá feito o compromisso aqui, tá? Vou ajudar. Nós já fizemos uma coisa, já fizemos semelhante, o Milton sabe disso, quando teve nós estávamos um dia até num almoço aí, poxa, eu peguei o telefone, liguei diretamente pro prefeito, ele atendeu e falou com o Milton. É isso que eu espero dele, porque eu conheço ele, eu não espero diferente dele. Eu acho que ele vai te atender, sim. Vamos dar tempo ao tempo, porque realmente
A gente sabe que realmente no começo tem muita dificuldade conturbado, conturbado. É um governo, tem que ser razoável. Não é porque, você estava do outro lado, não. Um governo que começou conturbado já na sua eleição. Sim. Demorou para resolver as questões jurídicas, com isso demorou para resolver seu time, montou o time tardio. Porque tinha pessoas que não queriam. Ele me falou, tem pessoas que não querem aceitar o convite porque não sabem se eu vou ser prefeito, se eu vou tomar posse ou não vou tomar posse. Então começou tardio. Trouxe um time de pessoas que são novas na administração, e eu acho que tem que reciclar, tem hora que tem que oxigenar. Agora, precisa entender se a pessoa tem capacidade e condições de fazer o que está fazendo. Se não tem, aquilo que eu falei para o prefeito Miguel Haddad, se eu não tiver, eu vou falar, Miguel, eu quero sair pela porta da frente, olha, não está dando para mim, eu estou indo embora. Você entendeu? Mas eu não, agora, não posso ficar aqui empatando a cidade. Agora não é mais o meu. No meu comércio, se eu erro, eu pago. As pessoas que trabalham comigo até sofrem as consequências, mas sou eu que pago. No poder público, quando eu falho, quem paga é a população. Verdade. Quem paga a população. Não, então, assim... Quem paga é o povo. É o povo. Ficar 5, 6 horas num posto de saúde. Não, mas foi atendido. Me perdoe. Mas depois que a pessoa já quase morreu. Entendeu? A pessoa está lá. Eu, quando cheguei na Secretaria de Negócios Jurídicos, recebi o PROCON. O PROCON tinha 5 horas de fila para atender uma pessoa. Nossa Senhora. Você tinha que dar suco pro diabético, bolacha pro diabético, pro cara não desmaiar lá. Não, tá errado, você tá remediando um problema que não era para existir. Tem que ir no PROCON reclamar do PROCON. Não é que ele podia resolver os problemas das empresas. Você entendeu? Do povo, do consumidor. Então, nós saneamos isso aí. Você vai lá, no final da nossa gestão, e eu acho que está assim hoje lá, continua assim. Porque não pode, também não vai... Acho que o Marcelo, que é quem está lá, tem capacidade para fazer, tem condições de fazer. Condições todo mundo tem, é só se dedicar. Se você se dedicar, sabe, esse negócio se dedica que dá. Eu vejo na política, eu esperava. Por que eu achava que não estava preparado? Porque eu achava que eu tinha que conhecer tudo de política, eu achava que eu tinha que conhecer... Você tem que trabalhar, Milton. Você tem que arregaçar a manga e trabalhar. Chegar lá, coordenar a tua equipe, dizer claramente o que você quer. Porque tem chefe também que não fala o que quer e espera o que ele acha que tem que ser. Aí fica difícil. Vale o pensamento, né? Tem que dar a missão correta. Correta, possível de cumprir. Sabe qual é a missão possível de cumprir, Caíta? É aquela que você fala para mim, Fernando, faça o podcast aqui amanhã, em 1 hora, entrevista o Fernando. Você vai falar para mim, não vai dar. Ele é tagarela, ele fala muito, eu não vou conseguir. Aliás, a gente já está caminhando para o final. É isso, então. Aí você fala para ele, faça você então. Então você tem que dar uma missão que você seja capaz de fazer. Entendeu? Estabelecer metas reais. Metas reais, mas cobrar. Entendeu? Então, assim, o prefeito tem que ter essa visão, tem que ter essa noção, ele tem que ser pulso firme, acabou a eleição. Às vezes você não vai ser tão agradável quanto você é no período eleitoral. E não é uma questão de falsidade, não. É uma questão que no período eleitoral você vende um produto. E para vender você tem que convencer. E ele foi muito bom nisso, tanto que ganhou. Ele conseguiu convencer. Contou com os acertos dele, com os erros dos outros, mas ele conseguiu convencer. Agora ele precisa convencer que ele é um bom administrador, que ele é um bom gestor. Fernando, só para completando aqui essa nossa conversa, realmente, como eu já falei várias vezes aqui, eu tive até pedindo ajuda, eu estive lá com o Bruno, lá que é o diretor da Polícia Científica, e estive lá com o Coronel Pomilho, também fui falar com o Coronel Pomilho falou, realmente nós estamos com segurança na rua, mas realmente antes, um tempo, eu consegui, juntamente com o Edson, nós conseguimos colocar 2 postos da Guarda Municipal, que hoje não é Guarda Municipal, hoje é Polícia Municipal. Nós conseguimos colocar um do lado do fórum, lá em cima, e outro aqui quando tinha um ponto frio. Tinha 2. Era importante isso aqui, era aqueles 2 pontos de guarda que tinha lá, que tinha as pessoas andando de bicicleta, de moto e andando de pé, o pessoal se intimidava mais, tinha mais medo. Hoje saiu os 2 pontos que tinha lá perto do fórum e o outro perto de frente o ponto frio. Então acabou com isso. Tudo bem que o coronel me falou que tá na rua a polícia, mas não tá como eles estão me falando que tinha esses 2 pontos e o pessoal se intimidava e tinha medo. Agora, como não tem nada, mesmo que tenha andando, eles ficam em cima incendiando o pessoal. Por isso, mais ou menos, mas eu já tive com o coronel falou que realmente tá com a polícia na rua e se precisar de alguma coisa ligar para ele, realmente, mas a gente precisa também da ajuda do prefeito. Sim, quem manda na cidade é o prefeito, quem manda é o prefeito. Sim. Não é o presidente do sindicato, não é a polícia, não é nada. Quem manda na cidade é o prefeito. E a polícia tem assento no GGM, tem que ter diálogo.
Eu conheço o Coronel Bruno, né? Eu não conheço. O Coronel Pomilho. O Pomilho eu conheço. Robinson. Eu acho que de nome não conheço, mas o Pomilho eu conheço. Trabalhei junto com ele no GGM, entendeu? É uma pessoa que tem uma experiência, tem um conhecimento muito grande. 1000%. O homem é bom, é trabalhador, tem experiência. E eu arrisco E dizer dedicado ao assim, trabalho dele. eu não sou um especialista em segurança, mas tive que aprender um pouco para poder conduzir aí o gabinete de gestão integrada. E como comerciante a gente sente na pele. Para mim, eu converso muito isso às vezes com a Coronel Carla, que é uma pessoa que eu gosto de conversar. Coronel Carla também, gosto muito da Coronel Carla, também é uma mulher ativa, e ela implantou comigo enquanto tenente na antiga 4ª companhia, né, 4ª bateria aqui de Jundiaí, ela implantou com a gente o policiamento comunitário, que na época era a pé. Tenente Martinelli também é um homem muito trabalhador, esperto, conhecido, então muito bom, tem experiência. Então eu gosto muito dessa polícia comunitária, nos centros comerciais. Por que nos centros comerciais? Porque a casa tem menos importância? Não, é porque nos centros comerciais tem maior incidência. Sim. Esses dias tinha um louco ligando nos comerciantes lá da Vila Hortolândia, falando que estava com um cara baleado no carro, que precisava de um Pix de R$1.000, ou senão ia dar um tiro na pessoa. Eita. Fez isso em 2, 3 comércios. Mas, gente... A turma começou a me ligar desesperada, quinta-feira passada. Quem faz na situação Entendeu? dessa? Então, se você tem ali a polícia comunitária. Olha aí, tá vendo perto, o exemplo? Olha o exemplo próximo, aí. É isso que eu quero que o prefeito escute próximo. isso aqui. Ah, mas era golpe. Para você é golpe. Para o comerciante é pânico. Quero que ele escute É porque e resolva. assim, doutor É pânico. Fernando... O comerciante, uma delas não estava o dono da loja, estava uma gerente. Ela falou assim, Fernando, eu não tinha dinheiro. Eu não tenho Pix, eu não tenho... Ela falou, mas eu não queria morrer. É pânico. Então, ter a polícia por ali, ter o policiamento comunitário, não só intimida, como passa a sensação de segurança. A sensação de segurança... lugar, até os trabalhadores se sentem seguros. A sensação de segurança, ela é mais efetiva do que a segurança propriamente dita. Porque a pessoa se sente segura. Ela não precisa descuidar, mas ela se sente segura. E essa sensação de segurança passa pela presença do Estado, passa pela presença da polícia, da viatura, da bicicleta, sabe? Olha, até hoje, pode ser que mude, pode ser que seja mais eficiente alguma coisa no futuro, né, com a tecnologia, tarari, tarará. Mas o que eu acho até hoje, o que eu achei mais importante e mais efetivo foi o policiamento comunitário, seja a pé ou de bicicleta. Muito importante. Mobilidade rápida, passa pelo calçadão, porque o carro às vezes tem mais... Isso aí. Não entendo. E aí sim, vocês, enquanto a sociedade civil organizada, o sindicato, a OAB, né? A OAB tem um menino brilhante na presidência da OAB. Né? Tinha o Gustavo Húngaro, que era um cara também sensacional. Uma pessoa assim de um... O novo ainda acima, não conheço ainda, agora mas conheço precisa só uma conhecer. Tem lá, mas não conheço ele então, ainda, mas já me falaram que ele é uma pessoa bem... maravilhosa, maravilhosa. Já vem de herança genética, né? O Daniel Martinelli vem, filho do Dr. Martinelli, que foi meu professor, uma pessoa brilhante na advocacia, na literatura. E o Daniel é sensacional. O senhor precisa conhecer ele. Eu também me comprometo a apresentar o Daniel. E o Daniel pode vir aqui, pode sim, entendeu? Vamos fazer o convite para o presidente do... Claro. E a OAB é uma entidade que tem que prezar pela cidadania, cuida ali do entorno do fórum também, interesse do advogado. Entendeu? Então, assim, nós temos que somar força. Não é só depender do poder público, não. Claro que o prefeito é o dono da cidade. Sim. Ele está com a chave da cidade. Está com a chave na mão. Ele tem o poder. Então, não dá para a gente tirar a responsabilidade dele. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, junto ao OAB, o sindicato, a prefeitura, a polícia militar. Vamos resolver. Não é simples. Mas não ser simples não pode ser a desculpa. Eu tenho uma frase que eu uso para todo mundo para a gente encerrar aqui. Quem é bom em desculpa não precisa ser bom em nada. Tá dado o recado. Fernando, para mim é uma satisfação ter você aqui realmente no Pode Sim. No nosso Pode Sim, que realmente a gente traz bastante pessoas aqui, e isso ensina bastante coisa para nós, a gente escuta com carinho. Aprendemos muito hoje. E você foi um dos hoje. professores agora que acabei de aprender bastante coisa. Para mim foi uma satisfação, quero ver você outras vezes aqui comigo. Então, muito obrigado de coração, tá? Tá dado o recado. Quer dar mais algum recado? Não, só agradecer mesmo, viu, Caíta e Milton, pela oportunidade de estar aqui, de poder dividir essa experiência com vocês. Tá. E contem comigo. Olha, para conhecer o trabalho do Dr. Fernando, ele está no Instagram e no Facebook em @FernandoFerrugem com FH. Então é Fernando, FH, Rugem, Fernando Ferrugem, no Instagram e no Face. Eu agradeço aqui ao presidente Milton pela oportunidade de mediar esse diálogo, esse bate-papo, essa conversa.
Agradeço a sua presença, a sua disponibilidade em estar aqui conosco hoje e trazer todo o seu conhecimento, a sua bagagem e as suas experiências aqui para somar e levar mais informação para o comerciário. Eu me despeço, o presidente quer dar um recado? Não, só agradecer, realmente agradecer o Fernando e dar um tchau para o meu pessoal, para o meu público. Muito obrigado e beijo no coração de todos e estamos à disposição de vocês. Sigam o sindicato nas redes sociais, nós estamos em @5comerciariosjundiaí, no Instagram, no Facebook e no YouTube, onde você assiste esse e os outros programas do Pode Sim. Eu fico por aqui, me despeço e até o próximo programa. Obrigada, tchau, tchau.